Olá, boa Tudo noite. bom? Este é mais um programa esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Curta, comente, compartilhe a live de hoje. Que a live de hoje é altamente esclarecedora e, ao mesmo tempo, polêmica demais. E a convidada de hoje é a doutora Gabriela Moura, que vai falar sobre o tema mulher, aspecto jurídico, político, espiritual. Mas antes da gente iniciar a live com a doutora Gabriela Moura, eu darei 1 minuto para a convidada se apresentar para nossos telespectadores. Boa noite, doutora Gabriela Moura. Se apresente. Boa noite, doutor Caio. Primeiramente, é uma honra estar participando dessa live, ainda mais com relação a um tema tão importante, né, na nossa sociedade, que é a mulher. Bom, primeiramente, eu sou advogada, né? Sou advogada já tem 5 anos e, no momento, eu estou como subprocuradora do município de Nova Iguaçu, no Previne, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar participando dessa live, porque esse tema é muito significativo na minha vida, entendeu? Fez parte aí de toda a minha trajetória jurídica e acadêmica, principalmente na Emerge, que foi a escola que eu vim formada. Eu participei de um grupo de pesquisa lá sobre gênero, raça e etnia, que é no PEGRE, que é presidido pela doutora juíza, a doutora Adriana Ramos de Mello. Então, é uma honra gigante participar daqui, estar aqui presente e falar sobre a mulher, com certeza, sem dúvida nenhuma. Bom, A honra é nossa. Desculpa. Não, tranquilo. E é bom lembrar aos telespectadores e a nossa convidada que o programa Esclarecendo a Matrix tem como objetivo esclarecer, educar e, principalmente, botar o dedo na ferida, para doer mesmo. Então, lá vai a primeira pergunta. Doutora Gabriela Moura, por que em pleno século XXI ainda existe uma coisa chamada machismo radical? Nos explique isso. Então, o machismo radical, na verdade, nada mais é do que um reflexo do patriarcado que é criado desde sempre, né? Deslegitimando a força feminina e fazendo com que a mulher seja subjugada numa condição simplesmente de dependente do homem, né? A mulher, ela parece que foi criada, né, numa visão misógina como procriadora somente, né, que tem que cuidar da família, que tem que cuidar do homem, que tem que cuidar de uma casa. Ela se limita, sempre se foi limitada a tarefas domésticas. E isso é completamente desumano. A mulher, ela é completamente silenciada, entendeu? Anulada. Ela não tinha uma identidade pré-determinada. Ela não sabia para que ela existia. Então, o machismo radical é exatamente essa misoginia, que é o quê? Nada mais é do que o ódio das mulheres, né? É você reduzir um perfil de gênero, que hoje não é somente o sexo, que a pessoa não nasce somente mulher ou homem, mas sim hoje é determinado pela identidade de gênero. Quem se diz mulher também é mulher, não necessariamente nasceu na condição feminina. Então, infelizmente, um sistema opressor e misógino, por ódio, diminui a mulher numa condição simplesmente de dependência do homem, como se ela precisasse do homem para sobreviver, como se ela não tivesse vontade própria, identidade própria, liberdade e autonomia. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Assim, eu vou criar uma construção polêmica. E aí a doutora entra. Vamos lá. Há várias correntes na história da humanidade. Não quer dizer que todas estejam corretas, sim, né? Mas é o seguinte, uma dessas correntes defende que no início da humanidade, o homem e a mulher, ambos tinham o mesmo estilo de vida e estavam nos mesmos trabalhos, nos mesmos empregos,
E por questões biológicas, a mulher ela sofria mais em certas profissões específicas, como o trabalho para proteger a mulher com o intuito de preservar o avanço da prole, da reprodução da tribo, houve a divisão de tarefas. O homem, por ter um sistema biológico mais forte, ficaria em profissões mais agressivas e violentas e desgastantes. E a mulher, em outras profissões, não tão violentas e desgastantes, para quê? Para que ela possa ter saúde física e mental, gerar filhos saudáveis inteiros. Das religiões. A teologia, ela já surgive nas atividades desgastantes, violentas, agressivas da nossa. Então, a pergunta, avanço da ciência e da tecnologia, por que se ainda tem essa percepção de que o homem tem que estar nas profissões degradantes e violentas e a mulher nas profissões menos desgastantes? Qual é a tua leitura disso? Então, isso tudo é reflexo exatamente do patriarcado, porque o que acontece? Isso é uma construção histórica. A mulher, ela sempre foi tida como uma pessoa sensível, uma pessoa que só serve para tarefas domésticas, enquanto que o homem era o real ser corajoso, né, caçador, que dava conta da prole e não precisava de ajuda nenhuma da mulher. Então, o que acontece é que a mulher, foi exatamente o que eu falei anteriormente, ela sempre foi invisível. Ela não necessariamente, ela só é tida, tipo, valorizada nas questões emocionais, né? Porque falam que a mulher é muito do emocional, que a profissão da mulher é muito ligada ao intelecto emocional. Não, tem mulheres, hoje, inclusive, isso foi uma discussão, uma pauta de discussão minha com o meu noivo esses dias, que a mulher, o homem, por sua natureza, ele é mais forte realmente, né? Biologicamente falando, e ele é mais corajoso, no sentido de caça, no sentido de matança, mas a mulher também, existem inúmeras mulheres, até hoje em dia, principalmente, que participam aí de Olimpíadas, que participam de maratonas, que eu, por exemplo, não conseguiria participar, mas a gente tem mulheres que são incríveis atletas, são incríveis pescadoras, são incríveis motociclistas. Elas têm uma coragem que não é qualquer mulher que tem. Então, assim, isso tem que ser analisado de forma individual. Cada mulher, ela tem um perfil assim como cada homem. Você não tem como classificar, padronizar, né, uma pessoa só porque ela é de um determinado gênero. Você não pode padronizar que ela vai se reproduzir sempre um comportamento que seria natural daquele gênero. Cada pessoa, ela reage de uma forma diferente a essas sensibilidades. Então, assim, conheço homens, por exemplo, que são extremamente sensíveis, extremamente românticos, o que também não é muito natural do homem, entendeu? Que idealizam relacionamentos que a mulher, por exemplo, não ligaria tanto, entendeu? Tem homens que têm o sonho, por exemplo, de ser pedido em casamento. E enquanto que isso, na nossa sociedade, hoje é meio que padronizado que o homem que pede a mulher em casamento. Então, assim, isso varia de indivíduo para indivíduo, independente de gênero, assim. Sim, mas como eu disse, na grande maioria, os homens, eles são geralmente mais fortes e mais corajosos, mas não, isso não desnaturaliza a condição da mulher de corajosa também, entendeu? Temos inúmeras mulheres aí que são exemplos. Joana Dark é uma delas que... Nossa, Angela Davis, temos várias mulheres aí que botam para fora. Jamila Ribeiro, a grande brasileira escritora, que é a primeira mulher preta e reconhecida mundialmente como escritora, que teve uma coragem de gritar para todo mundo o racismo estrutural que ela vivenciou. Temos inúmeras magistradas do Poder Judiciário, como a doutora Adriana, que eu mencionei, que bate de frente com um monte de gente e tem uma coragem absurda de expor a opinião dela. Então, assim, coragem e força são... não dá para você mensurar num padrão, né? Você tem que analisar caso a caso, realmente. A doutora, sem querer, entrou no assunto ligado à religião e espiritualidade, porque, segundo espiritualistas e espíritas, a evolução espiritual seria um processo de maturidade onde o indivíduo adquire e desenvolve maturidade, discernimento, lucidez e, principalmente, habilidade. Então, a doutora, sem querer, acabou mostrando um princípio que as religiões espiritualistas, pelo menos, falam há milênios,
de que, a partir do momento que uma pessoa adquire um dom, uma potencialidade, uma habilidade, ela evolui espiritualmente, independente do gênero. Então, por exemplo, como tu falou aí, há potencialidades femininas que eu, Caio Mirabelli, homem, eu adquiri e desenvolvi. Assim como eu conheço mulheres que adquiriram e desenvolveram habilidades masculinas. Ou seja, o que define se você vai fazer uma atividade ou outra não é teu gênero, é a sua capacidade evolutiva. Agora, vamos aprofundar um caso aqui super mega polêmico. Assim como a política, a sociedade, ela produz teses, desenvolve, não é unitário. E o que eu quero entrar agora é aquele machismo. Então, mas o machismo que eu vou agora, que não é só exterminador da mulher, como também incide lesões corporais por esse mesmo machismo. Ou seja, a mulher não é ser humano, a mulher seria um produto do macho próprio, pessoas morriam. Exatamente. E é esse machismo tóxico que está aí impregnado na sociedade. Não é aquele que prepara o homem para ser o Travou. homem, é aquele que prepara o homem para ser bicho. A pergunta que eu te faço é: como enfraquecer a doutora? Oi, calma aí. Agora que estamos pode fazer a pergunta agora. Agora voltou, né? Já voltou. Quando a pergunta foi bem legal e bloqueia. Vamos lá. Como falei anteriormente, existem várias correntes dentro do machismo e a corrente que predomina na sociedade é o machismo tóxico. Ou seja, a mulher não é ser humano, a mulher seria um produto do macho e a partir do momento que ela adquirisse conhecimento e vida própria, pessoas morriam. Então, é esse machismo que está impregnado na sociedade. A pergunta que eu te faço é: como enfraquecer esse tipo de machismo? Qual a política pública, em particular, pode enfraquecê-lo? Bom, a primeira política pública que precisa ser feita é você primeiro dar lugar de fala a uma mulher. Porque a sociedade em si, ela só vai conseguir entender a realidade feminina, a violência que é vivida por uma mulher, quando ela escuta dessa mulher a sua própria realidade. Porque o que acontece? Eu até mencionei aqui um conceito da Djamila Ribeiro, da escritora, que é o lugar de fala, que é o seguinte: é um mecanismo por meio do qual as minorias sociais e os grupos que enfrentam desvantagens tentam conquistar um espaço nos debates públicos. Então, é uma forma dessas minorias, que na verdade são as maiorias, que são os grupos vulneráveis, como a mulher, os deficientes, enfim, os negros, esses grupos que são deslegitimados pela sociedade, eles buscam ter sua própria voz, contar a sua própria história, a sua verdade, trazer isso para a sociedade, para elas poderem ganhar o seu espaço e a sua representatividade. Então, a primeira coisa que é preciso ser feita, tanto no âmbito político ou no jurídico, é você dar voz por meio de uma pessoa que tenha autoridade, que tenha potencial de fala. Então, por exemplo, uma advogada, uma juíza, uma deputada, uma vereadora, principalmente que participe desses grupos minoritários, ela precisa ter voz para trazer essa realidade para a nossa sociedade, para trazer essa representatividade das pessoas que jamais foram ouvidas. Então, o lugar de fala ele é extremamente necessário, porque a partir daí você vai ter essa violência sendo trazida como uma realidade, né? E ela sendo valorizada, você tendo a mulher valorizada na sua condição de mulher, sem que outros delimitem quem será essa mulher ou do que ela vai viver essa mulher. Ela vai dizer como ela quer viver, como ela quer ser tratada, por meio de políticas públicas que representem essa voz, esses direitos, porque só quem vai praticar
políticas públicas que valorizem a mulher, que privilegiem a mulher, são as próprias mulheres. Então, é muito necessário que tenha essa representatividade em qualquer tipo de âmbito, tanto no jurídico quanto no político. Então, essas políticas, por exemplo, uma mulher negra, ela só vai conseguir mostrar para a sociedade o que a machuca, o que é violenta, quando ela tiver uma pessoa que a espelhe, trazendo esse argumento de violência, trazendo o que realmente é a naturalização dessa violência para ela. Porque a gente, como branco, nunca vai conseguir entender esse lugar de fala, nunca vai conseguir, na verdade, argumentar esse lugar de fala. A gente até pode entender, a gente até pode compreender e querer ajudar, mas nós, como brancos, jamais vamos conseguir nos colocar no lugar deles como eles se veem. Entendeu? Porque só eles vão ter a legitimidade para falar sobre a dor deles. Eu, por exemplo, por mais que seja uma mulher, eu sou branca e eu acabo sendo mais privilegiada e menos vulnerável do que uma mulher preta. Entendeu? Então, o que acontece é que cada categoria, cada pessoa precisa ter uma voz ativa num lugar de autoridade, num lugar de poder, para que ela possa ser representada e as suas dores poderem ser compartilhadas e acabar com essa naturalização da violência, essa objetificação, principalmente da mulher, que há muito tempo já não é mais um objeto do homem. A mulher está ganhando cada vez mais a sua liberdade, a sua autonomia e o seu espaço na sociedade. E graças à internet, né, essa velocidade de conexão, de informação, a mulher tem cada vez mais presença de palco e cada vez mais voz na nossa sociedade. Estamos caminhando para o final. Eu vou fazer mais 2 raciocínios para que a doutora responda. Mais um polêmico. Nos últimos anos, há políticas públicas com o objetivo de fomentar o aumento da participação feminina no poder no Estado. E mesmo assim, a participação feminina ainda engatinha a passos muito lentos. A pergunta que eu te faço é: por que essas políticas públicas, que têm como objetivo aumentar a participação feminina, estão cada vez mais lentos? Será que seria um resquício do machismo tóxico? Ou seria que as mulheres... Fiquei sem o áudio. Ou seria o machismo tóxico, ou seria que as mulheres não se identificam com a disputa e aquisição do poder? Qual é a tua leitura disso? Então, isso para mim ainda é um reflexo de tudo que a gente tem vivido, né? A mulher, ela ainda precisa conquistar um espaço que caminha... A gente, nos últimos 50 anos, já caminhou de uma forma, assim, muito grande, perto de toda uma vida, né? De todo, enfim, um tempo aí que foi nebuloso para a mulher. Então, a gente já, enfim, ganhou um espaço que nunca, jamais foi visto nos últimos 50 anos, mas ainda assim a gente caminha, como você disse, a passos lentos. Por quê? Porque o patriarcado, ele é uma forma de poder. Então, para o homem, não é de interesse dele perder parcela desse poder abrindo mão para que a mulher ganhe espaço, por óbvio. Entendeu? A mulher, quando ela bate de frente com o homem, na maioria das vezes ela se destaca. Inclusive, eu fiz uma pesquisa hoje que mostra que isso está acontecendo bem dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do nosso Tribunal de Justiça. Eu levantei que na entrança especial a gente tem 234 juízas, ao contraponto de 441 magistrados. Ou seja, hoje somos maioria de mulheres dentro do Tribunal de Justiça, somos 53%. Ou seja, quando você dá espaço para uma mulher, ela ultrapassa as barreiras. E isso não é bom para o homem. Principalmente um homem que seja misógino, né? Que seja machista ao extremo, que não quer uma competição. Ele quer sempre estar em destaque e de uma forma desleal. Ele quer diminuir para ganhar o espaço dele. Então, assim, quando é aberto esse espaço para a mulher, ela vai pegar uma posição de destaque e vai mostrar para a sociedade, vai dar voz a outras mulheres na sociedade e vai trazer um espaço que jamais foi visto. Só que o que acontece é que essas oportunidades, elas ainda são muito pequenas. Quando você dá oportunidade para uma mulher falar, ela vai expor e vai mostrar essa desigualdade. O problema é que ainda, como a gente ainda tem uma hegemonia masculina, né, no poder, esse espaço ele ainda não é tão aberto.
exatamente pelo machismo estrutural que a gente vive, que a mulher ainda está caminhando a passos lentos, mas rápidos. Porque se você for parar para analisar a geração, por exemplo, da minha mãe, da minha avó, eram outras realidades que eram vividas. Hoje em dia, por exemplo, a minha irmã de 18 anos, ela estuda e lê coisas que eu só fui ler na faculdade. A mulher, ela vem correndo atrás dessa desconstrução patriarcal de uma forma que a gente é inimaginável para mim, pelo menos na idade que a minha irmã tem de 18 anos. Eu nunca ia ler Djamila Ribeiro com 18 anos, é pegar um livro de racismo estrutural, jamais. Porque na minha concepção, eu fui educada, a gente traz, né, uma educação de berço, que infelizmente, que é a naturalização dessa violência, a naturalização desse machismo, que demora uma vida inteira para você desconstruir essa realidade. Muitas mulheres hoje ainda são vendadas, e elas não conseguem enxergar a realidade que elas vivem. Para elas, aquilo é normal, é natural, entendeu? Então, é preciso, por isso que é tão importante a representatividade feminina. Você tem que ter uma mulher com voz ativa no poder, chamando para que essas outras mulheres consigam enxergar a própria realidade que é vivida. Porque elas foram acostumadas desde a infância a naturalizar aquele problema. Elas não têm noção disso. E eu falo isso com muita propriedade, porque muitas pessoas da minha família não conseguem enxergar o machismo estrutural. Por mais que eu chegue, mostre, fale, converse, é muito difícil essa desconstrução. A pessoa precisa conseguir se enxergar naquela realidade e trazer isso é muito complicado. Então, por conta também dessa dificuldade de visão, isso torna tudo muito mais difícil. A gente ainda tem hoje, por conta até mesmo, né, da violência doméstica, muitas mulheres que acreditam que elas dependem emocionalmente de um homem. Que sem esse homem, elas não são ninguém, que elas precisam dele para sobreviver. E isso, para mim, para a minha realidade de Gabriela, é surreal. Mas para muitas mulheres, isso é normal. Porque elas foram acostumadas, desde criança, a entender que elas precisam de um homem para se sentir como mulher. Sendo que elas não entendem o que seria ser uma mulher. É um assunto muito sensível, tem muita dificuldade no meio, muitas questões sensíveis nesse assunto. Né? É muito complicado você questionar uma vítima de violência por que ela ainda está naquele relacionamento, porque para ela aquilo é natural. É muito complicado mesmo esse assunto. Infelizmente, estamos chegando no final. Doutora Gabriela Moura, fazer as considerações finais e despedir dos nossos telespectadores. Então, minhas considerações finais são as seguintes. Eu estou muito honrada mesmo de falar sobre esse tema. É um tema de pesquisa que eu quero dar continuidade na minha carreira. Falar sobre a mulher no aspecto político, falar sobre a representatividade feminina, dar voz a uma mulher, né? Se faz muito necessário. E quem estiver a fim de ajudar nessa luta, né, principalmente os homens que querem ajudar, escutem suas parceiras, escutem suas mães, escutem suas irmãs, escutem suas amigas, escutem, perguntem, questionem, não simplesmente entendam aquilo como uma verdade, uma realidade, sem questionar. Questionem por que a mulher tem aquela opinião, por que ela tem aquele tipo de comportamento, porque a voz da mulher faz com que ela seja representada dentro de uma sociedade. Então, é muito importante que as pessoas conversem, que as pessoas dialoguem, que as pessoas questionem realmente. E, enfim, eu espero que com essa luta toda a gente consiga cada vez mais um empoderamento feminino, essa representatividade, tanto no âmbito jurídico, como eu disse, né, graças a Deus no Rio de Janeiro. Inclusive, queria parabenizar minhas colegas advogadas, que hoje é o Dia da Mulher Advogada. Inclusive, a seccional do Rio de Janeiro, que foi outra pesquisa que eu fiz, ela, em abril desse ano, divulgou que somos em maioria, somos 75.412 mulheres, em detrimento de 70.695 homens. Então, assim, o estado do Rio de Janeiro me surpreendeu muito ultimamente. Eu estou muito feliz de ver que estamos crescendo de forma até rápida, né, no âmbito judiciário, trazendo uma perspectiva de gênero dentro dos julgados, né, trazendo... enfim, o princípio da convencionalidade, que é a aplicação dos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. A gente espera que cada vez mais a mulher consiga ganhar esse espaço e essa voz ativa e que a sociedade nos ajude a conquistar a nossa representação realmente, porque a mulher precisa desse espaço e essa voz sempre ativa.
Doutora Gabriela Moura, te agradeço muito a sua participação, é uma honra tê-la no nosso programa, porque é uma pessoa inteligente, capacitada, preparada. Tudo bem que nós temos nossas divergências filosóficas, ideológicas, mas também temos muitas concordâncias. Isso é saudável, faz parte do processo. Deixar o seu convite para tu retornar aqui nas próximas lives, por favor, retorne. Se não retornar, a gente vai ficar magoado e triste se não retornar, hein? Só chamar. Também... Então, combinado. Também quero agradecer a doutora Gabriela Moura, uma pequena observação que não sabe. O canal aqui do TV tem vários homens e mulheres com seus respectivos programas, mas a nossa assessora técnica é a Cris Lantin, que entrou em contato contigo, que é uma mulher, e a presidente do canal é uma mulher, é a Cris de Pascoal, que é a nossa líder aqui no canal, tá? Então, o canal que o patriarcado aqui não se cria muito, não, viu? Não se cria muito, não. Então, eu quero agradecer a doutora Gabriela Moura, a Cris Lantin, nossa assessora técnica, a Cris de Pascoal, presidente do nosso canal. Quero agradecer a quem curtiu, comentou, compartilhou a nossa live de hoje. Que tenham todos uma excelente noite. Gratidão. Gratidão. Um beijo. Obrigada pelo convite.